Corpo foi levado ao IML e, após os procedimentos de necrópsia, foi constatado múltiplas lesões e fraturas por todo o corpo, principalmente na região da cabeça, o que causou o óbito. As lesões atingiram o dimídio direito. O dimídio é lado, tá? Então, quando vier com essas palavras mais sofisticadas e tudo, é lado. Lado direito da fossa craniana média, que eles também poderiam utilizar o termo andar médio do crânio, tá? É uma nomenclatura usual, tá? Andar médio, mas o nome correto, anatomicamente falando, é fossa craniana média, tá? Essa lesão atingiu também o órgão mais caudal do tronco encefálico e também a parte mais posterior da segunda vértebra cervical. Pronto. Responda de forma respectiva quais estruturas foram lesionadas. Ou seja, a primeira atingiu o dimídio direito da fossa craniana média. Fossa craniana, nós temos 3 fossas cranianas. A fossa craniana anterior, média e posterior. Beleza? Tranquilo. O que é a fossa craniana? É o conjunto de ossos que estão envolvidos em partes específicas da base do crânio numa vista superior. É isso. Então, os ossos que estão na parte da frente, anteriormente, fazem parte da fossa craniana anterior. É o que está destacado aqui em verde. Os ossos que estão na região central da base do crânio, visto por cima, uma visão superior, estão na fossa craniana média. E os ossos que estão na parte de trás da base do crânio, fossa craniana posterior. Quais são esses ossos? Aí, fossa craniana anterior. Eu tenho aqui grande parte do osso frontal, que está em azul. Eu tenho aqui o osso etimoide e tenho uma parte do osso esfenoide. Esses 3 ossos pertencem à fossa craniana anterior. Fossa craniana média. Eu tenho o restante do osso esfenoide, eu tenho os 2 ossos temporais e os 2 ossos parietais. Uma parte do parietal, tá vendo? E fossa craniana posterior, eu tenho mais uma parte do temporal, aqui atrás, tá certo? O osso occipital, que predomina na fossa craniana posterior, e uma parte, tá, dos parietais, certo? Então, o que a gente pode observar com isso? Que eu tenho 3 ossos em cada fossa craniana. Anterior, frontal, etimoide e esfenoide. Média, esfenoide, temporal e parietal. E posterior, temporal, occipital e parietal. 3 em cada um. A pergunta foi sobre a lesão que afetou o dimídio direito da fossa craniana média, ou seja, o lado direito da fossa craniana média. Então, o que pode ser? Pode pegar aqui tanto o osso temporal, pode pegar o esfenoide, pode pegar o parietal. Qualquer uma dessas 3 opções aqui estão do lado direito da fossa craniana média. O que eu tenho de opção na questão? Osso frontal? Osso frontal é anterior. Tá errado. Tá fora. Já. Osso occipital é posterior. Tá fora. Temporal, temporal e temporal. Beleza. Ou seja, resolvendo já a primeira parte da questão, eu já elimino a alternativa A e B. Certo? Beleza. Órgão mais caudal do tronco encefálico. Caudal ou inferior é a mesma coisa. Ou seja, é o órgão que está mais inferiorizado. Aqui, pronto. Eu tenho aqui o encéfalo e a medula espinhal. Eu tenho representações do sistema nervoso central, certo? 7 órgãos do sistema nervoso central. Essa grande massa aqui, ó, com sulcos e giros, é o telencéfalo. Aqui eu tenho o diencéfalo e aqui eu tenho o tronco encefálico, que é composto por 3 órgãos, mesencéfalo, ponte e bulbo. Beleza. Atrás do tronco cefálico, eu tenho o cerebelo, que está aqui. Esses 6 órgãos formam o encéfalo. Então, o encéfalo é formado pelo telencéfalo, pelo diencéfalo, pelos 3 órgãos do tronco cefálico, mesencéfalo, ponte e bulbo, e pelo cerebelo.
E logo abaixo do bulbo eu tenho a medula. Qual medula? Medula espinal ou espinhal. E aí eu tenho 7 órgãos que formam o sistema nervoso central. Beleza? Perguntou o seguinte, falou que afetou o órgão mais caudal. Aqui, ó. O órgão mais caudal do tronco cefálico. O órgão mais caudal é aquele órgão que está mais abaixo. O órgão que está mais abaixo, quem é? É o bulbo. É o bulbo. Bulbo, mas que também pode ser chamado de medula oblonga. Então, medula oblonga ou bulbo é o nome correto deste órgão. É aí que muita gente erra. Então, o mesencéfalo está fora. A alternativa está fora, porque colocou o mesencéfalo. E o mesencéfalo é um órgão médio do tronco encefálico. Órgão caudal pode ser bulbo ou pode ser medula oblonga. Beleza. Então, tanto a letra C quanto a D continuam na briga. Beleza? Quero chamar a atenção aqui também. Acompanhe o cursor do mouse. Acompanhe o cursor do mouse. Olha só que interessante. O diencéfalo é onde a gente tem a família tálamo. Existe um sulco aqui chamado de sulco hipotalâmico, que está aqui, ó. Esse sulco hipotalâmico, ele separa o hipotálamo, que é essa região, o tálamo, que é essa região, beleza? Aqui embaixo, que é o que a gente vai chamar, vou colocar uma marcaçãozinha aqui bem pequenininha, vou colocar um X aqui, ó, pronto. Essa região é o subtálamo, tá? Essa região aqui de baixo. E aqui, vou colocar a letra E, que é o epitálamo. Então, a família tálamo, tá? Os órgãos que compõem o tálamo estão localizados no diencéfalo, tá? Então, de novo, hipotálamo, tálamo, subtálamo e epitálamo. Essa imagem aqui favoreceu essa explicação para vocês, para ninguém se confundir com relação a isso. E a outra estrutura que foi atingida foi a parte mais posterior da segunda vértebra cervical. Aí eu pergunto, qual é a segunda vértebra cervical? C2. C2 é o áxis. Então, áxis ou C2, segunda vértebra cervical. Agora, qual é a parte mais posterior? É o corpo ou é o processo espinhoso? Áxis tem processo espinhoso? Tem. Quem não tem processo espinhoso é o Atlas. O Atlas, ele tem um tubérculo posterior, ele não tem processo espinhoso, certo? Então, se a gente olhar a anatomia do áxis, a gente vai ver que na parte de trás dele tem o processo espinhoso. O processo espinhoso é essa região aqui, vejam bem que, assim como a maioria das vértebras cervicais, é um processo espinhoso bifurcado, tá vendo? Ó? É um processo espinhoso não pontiagudo, mas na sua ponta tem uma bifurcação, é uma característica, tá? E na parte da frente, aí sim, a gente tem o processo odontoide, ou dente do áxis, ou apófise odontoide, e aqui a região do corpo do áxis. Então, corpo e dente anteriormente, processo espinhoso posteriormente. Então, a resposta certa para essa questão, que não é uma questão difícil, a resposta certa é a resposta D. Quem foi de D acabou acertando essa questão. Osso temporal, medula oblonga e processo espinhoso do áxis.